Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem com vocês? Como é bom ter você aqui mais uma vez em nosso canal, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar do Salmo 126, né? Isso, quem escreveu o Salmo 126, que é o Salmo da restauração e da alegria. O Salmo 126 é um dos salmos mais emocionantes e inspiradores das Escrituras. E ele fala sobre restauração, fala sobre milagres, esperança e colheita após tempos difíceis. Muitas pessoas aqui só conhecem apenas o versículo, não é isso? Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Mas este salmo, ele possui um significado muito mais profundo. Ele retrata o momento em que o povo de Israel experimentou aqui uma grande restauração depois de anos de sofrimento e cativeiro. Então, este salmo, ele vai nos ensinar que Deus muda histórias impossíveis. Deus muda histórias, não é isso? O choro não dura para sempre. Este salmo vai nos ensinar que a recompensa para quem permanece fiel. A recompensa, não é isso? E depois da luta vem a colheita. Então este salmo vai nos trazer este ensino. Eu quero, através desse vídeo de hoje, trazer este estudo, este ensino do Salmo 126. Vem comigo para este grande estudo da Palavra de Deus. Quem escreveu os Salmos de número 126? Antes de eu responder essa pergunta, vamos ler este salmo? Eu te convido para ler juntamente comigo o Salmo 126. São apenas 6 versículos e eu quero compartilhar com você este salmo tão bonito que muitos conhecem, apenas alguns versículos, não é isso? Olha o verso primeiro deste salmo que nos diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E olha o verso 6. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Este é o Salmo de número 126. Mas quem escreveu estes salmos? A Bíblia aqui não revela claramente o autor do Salmo 126, né? Ele faz parte aqui dos cânticos de romagem ou os cânticos dos degraus, não é isso? Que vão aqui do Salmo 120 ao Salmo 134, né? Isso, então, são os cânticos dos degraus. Então, estes salmos, eles eram cantados ali pelos israelitas enquanto subiam para Jerusalém durante as festas judaicas. E muitos estudiosos acreditam que os Salmos de número 126 ele foi escrito por Esdras ou por Neemias ou por algum judeu ali anônimo após o retorno do exílio babilônico. E o mais importante aqui não é quem escreveu este salmo, mas aqui o importante ele é o contexto poderoso por trás deste salmo. E fazendo aqui um contexto histórico do Salmo 126, este salmo provavelmente foi escrito após ali o povo judeu voltar do exílio babilônico. Mas o que foi este exílio, né? O que foi o exílio babilônico? Então o povo de Israel
havia se afastado ali de Deus, como nós vemos muito na história de Israel. Israel se afasta de Deus, então Deus ele permitiu que ali a Babilônia, né, isso destruísse ali Jerusalém e levasse o povo cativo. E eles passaram ali aproximadamente 70 anos no exílio, ou seja, cativeiros ali da Babilônia. E Jerusalém então foi destruída, o templo ali foi queimado naquela época e muitos perderam tudo. Mas aqui Deus havia prometido uma restauração. Então, o tempo é determinado ali por Deus, não é isso? Então, Deus, ele levanta o rei Ciro, Deus vai levantar o rei Ciro e permite ali o retorno dos judeus. E Jerusalém começou ali a ser restaurada, não é isso? Este é o momento da restauração. Então, o Salmo 126 nasce exatamente aqui nesse momento de milagre e reconstrução. Então, como eu disse, Babilônia vem, destrói, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, o povo fica cativo durante 70 anos e no momento ali da restauração, quando Deus começa, permite, né, que o rei Ciro venha aqui permitir a construção, a restauração de Jerusalém, é onde vem nascer o Salmo 126. Esse é o contexto histórico de quando foi escrito os Salmos. E isso fazendo aqui, a gente pode fazer neste vídeo de hoje uma explicação de versículo por versículo deste salmo. O versículo 1, por exemplo, vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha só, o povo ficou tão impactado, sabe, com o milagre que parecia aqui um sonho, não é isso? Sabe aquele momento que o milagre ele é tão grande que nós achamos que estamos sonhando e tem até aquela brincadeira que nós fazemos, me belisca para ver se não estou sonhando. Então, o milagre foi tão grande que eles falam que era como um sonho. Depois de anos ali de dor, não é isso? Deus mudou a situação deles de forma sobrenatural. E a lição que nós aprendemos é que existem milagres tão grandes que parece impossível de acreditar, né? E Deus, então, pode mudar cenários que parecem definitivos. O verso de número 2 vai dizer assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. O choro aqui vira uma celebração. Aquilo que antes então era tristeza, agora virou um testemunho. Então, quem hoje chora, esta é a lição, amanhã pode testemunhar. E olha só, o versículo 2 ainda do Salmo 126, mas a parte B vai dizer: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha só, as outras nações, então, perceberam aqui o agir de Deus. Então, o milagre foi tão grande que até os inimigos reconheceram o milagre na vida do povo de Israel. Então, a lição que nós aprendemos neste verso 12, a parte B, é que quando Deus age, até quem não acredita percebe, né? Isso até quem não crê passa a perceber e ver o milagre. O Salmo 126, agora o verso 3, vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e pelas quais estamos alegres, não é isso? Grandes coisas fez o Senhor por nós e é pelas quais estamos alegres. Então o povo reconhece aqui que não foi a força humana, não é isso? O povo vai reconhecer que não foi aqui uma estratégia, mas o povo vai reconhecer que foi Deus que fez este milagre, não é isso? Deles poderem voltar e restaurar Jerusalém. A lição é que toda a restauração verdadeira, ela vem do Senhor. E o verso de número 4 vai dizer: faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Aqui existe uma curiosidade muito interessante, né? O que são as correntes do sul? Veja que ele vai dizer: faze-nos regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul.
O que são as correntes do sul? Aqui vai referir-se aos rios do deserto de Negueb, não é isso? E durante a seca, eles ficavam secos ali, mas quando a chuva chegava, rapidamente se enchia de água aquele rio, né? E ficava durante a seca, é claro, o rio totalmente seco, mas assim que vinha o período de chuva, aquele rio que é o rio Negueb, ele ficava completamente cheio de água e de uma forma bem rápida. Então o salmista está dizendo: Senhor, restaura-nos rapidamente. Eu disse que o rio enchia rapidamente nos tempos de chuva, então ele dizendo: Senhor, restaura-nos rapidamente, não é isso? E claro, poderosamente. Então a lição é que Deus pode trazer vida onde tudo parece seco. E olha o verso de número 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, não é isso? E o que significa esse verso de número 5? Então, naquela época, muitos agricultores plantavam chorando porque tinham, às vezes, pouca semente e se plantassem tudo no momento, né, poderiam passar fome, mas se não plantassem também não haveria colheita. Era um ato de fé, né? Isso, eles tinham pouca semente, não podiam ir, eles plantavam chorando por ter pouca semente, mas também não podiam plantar tudo ou deixar de plantar, porque senão passariam fome. Então aqui havia uma questão de fé. E a lição espiritual é que muitas vezes nós oramos chorando, trabalhamos chorando, pregamos chorando e servimos chorando, mas Deus promete a colheita chegará, né? É uma promessa de Deus que a colheita chegará. Esse é o significado dos Salmos 126 e o verso 5. E o verso de número 6, que é o último versículo, vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, olha só, novamente, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, olha só que interessante, voltará sem dúvida com alegria. Aqui vemos três verdades, né? Existe dor no processo, existe perseverança e existe recompensa, né? O segredo é não desistir. É isso que o Salmo sempre vai estar nos ensinando. Quem continua plantando, mesmo em tempos difíceis, viverá ou verá os frutos, né? Isso, por isso que o Salmo vai sempre falar da questão da semente, continuar plantando, mesmo em choro, mesmo em dor, mesmo em lágrimas, mas continuar plantando. Curiosidade sobre os Salmos 126, é um salmo de peregrinação, não é isso? Então o Salmo 126 vai falar que os judeus cantavam esses salmos enquanto viajavam para Jerusalém, não é isso? Então este é uma das curiosidades, que estes salmos ele era cantado durante ali as viagens dos judeus para Jerusalém. Uma segunda curiosidade é que o salmo ele é muito usado em momentos de restauração. Então, este salmo é frequentemente lido em cultos de gratidão, em campanhas de restauração, em momentos de recomeço. Uma terceira curiosidade é que o salmo possui duas partes, né? A primeira parte fala de restauração passada e a segunda parte fala de espera futura, né? Isso, ou seja, Deus já fez e ainda fará novamente. E a quarta curiosidade também é que o texto mistura o choro e a alegria. Vejam só, o Salmo mostra aqui que lágrimas e fé podem coexistir, né? O Salmo vai nos mostrar também que sofrimento não significa abandono. Deus trabalha mesmo em tempos difíceis. Esse Salmo vai nos mostrar isso. Uma quinta curiosidade é um dos salmos mais pregados sobre colheita, né? Isso. Então, muitos pregadores usam esse salmo para ensinar sobre perseverança, oração, vai ensinar sobre fidelidade e recompensa espiritual. E lições espirituais do Salmo 126 que nós aprendemos: é que Deus restaura histórias, né? Não existe situação impossível para Deus. 2 é que o choro não é o fim. As lágrimas aqui podem ser sementes para milagres futuro.
A terceira lição espiritual que nós aprendemos é que o tempo difícil não dura para sempre, não é isso? O tempo difícil, o tempo de dor não vai durar para sempre. O exílio acabou, durou 70 anos, realmente 70 anos não são 70 dias, não são 70 meses, mas que não dura para sempre, né? O exílio acabou, a dor passou, a restauração então chegou, é a lição espiritual que nós temos. E quem planta, colhe, não é isso? Tudo aquilo que fazemos para Deus nunca é em vão. E a quinta lição espiritual que nós aprendemos que a restauração de Deus gera testemunho, até outras pessoas reconhecerão o agir do Senhor. Em aplicação para os dias de hoje, nós podemos aplicar este salmo para os dias de hoje, é que ele continua extremamente atual, não é isso? Então, muitas pessoas hoje vivem o exílios emocionais, né? Muitas pessoas vivem desertos espirituais, vivem tempos de lágrimas, crises familiares, dificuldades financeiras, né? Mas esse salmo vai nos mostrar que Deus ainda restaura, Deus ainda abre caminhos, Deus ainda transforma lágrimas em alegria. E eu quero concluir esse vídeo de hoje, esse estudo de hoje, falando que o Salmo 126 é um salmo de esperança. Ele mostra que o sofrimento não é eterno, não é isso? Ele mostra que Deus honra os que perseveram, vai nos mostrar que existe colheita para quem continua semeando e que Deus pode transformar cenários impossíveis impossível, né? Cenários impossíveis em algo possível. Então a mensagem central do Salmo é: continue plantando mesmo chorando. Deus trará a colheita. Vou repetir, essa é a mensagem central do Salmo 126. Continue plantando mesmo chorando, Deus trará a colheita. E há uma frase de impacto aqui que a gente pode falar, e se você quiser, pode anotar: as lágrimas que hoje caem no secreto poderão ser colheita de alegria de amanhã. Vou repetir: as lágrimas que hoje caem no secreto poderão ser a colheita de alegria de amanhã. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje falando sobre o Salmo 126. Se você puder, vou fazer aquele pedido, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, familiares, para que outras vidas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.